Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! 13 de outubro de 2018. O programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Céu, sal, sul, sol, sábado. O Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. E já começamos muito bem. Hoje o nosso papo é sobre energia sustentável. No primeiro bloco, conexão ambiental com Rogério Romano, presidente da Federação do Stand-Up Paddle, que está conosco no projeto Praia Sem Plástico. Em seguida, Agenda 2030, para você compreender melhor este documento e praticar atitudes sustentáveis. Na sequência, a entrevista Top Line, profissionais de destaque. Tema de hoje, energia e furnas. E o nosso Criminal Case, sucesso nas redes sociais. Acompanhe o caso desta senhora que está sendo torturada por um aplicativo. Quem são eles? E em seguida, a nossa famosa turminha, a turma da Lila e da Lili. Programa Por Dentro da Sustentabilidade é Band. Nós, juntos, na Band. Conexão ambiental. Estamos aqui na Praia de Copacabana, vamos bater um papo com o Rogério Romano. Rogério Romano é presidente da Federação Stand-Up Paddle do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Margarete, tudo jóia. Vamos conversar um pouco. Como é que você começou com esse seu trabalho aqui na Praia de Copacabana? Bom, o stand-up ele tem uma ligação muito forte, muito grande com a Praia de Copacabana, principalmente aqui no Posto 6, né? Que as condições do mar são favoráveis. E aí a gente entrou em conjunto aí com as pessoas que trabalham com esporte. Para a gente poder divulgar o esporte, a gente viu a necessidade de montar uma federação e desde então surgiu a federação, já se vão aí 5 anos nessa estrada, né? Desde sempre o stand-up paddle ele teve já uma ligação já na sua constituição com a questão do meio ambiente, porque a gente na verdade precisa do meio ambiente para praticar o esporte. E a gente consegue ter uma visão um pouco diferente do banhista. Normalmente o banhista que está aqui na areia, ele olha o mar da areia para dentro. A gente consegue ter uma visão diferente, ou seja, do mar para a areia, né? A gente olha numa visão, num ângulo diferente. E a gente consegue perceber como que a gente está conseguindo destruir o mar com o lixo que a gente produz, mesmo sem querer. A quantidade de lixo que a gente encontra a 100, 200, 500 metros, às vezes 1 quilômetro de distância da faixa de areia. Então essa foi uma questão que a gente levantou, essa foi uma bandeira que a gente abraçou, porque se a gente não tiver a área, por exemplo, de esporte livre desse lixo todo, a gente não consegue desenvolver o esporte. Então o stand-up paddle abraçou essa questão ambiental. A gente faz com regularidade algumas supiatas, né, que é um passeio de stand-up, fazendo a limpeza do entorno, tirando os plásticos que ficam boiando no mar. Enfim, a gente tenta ajudar da melhor forma possível para a gente poder ter o nosso planetinha aí preservado, né? O que a gente puder ajudar, a gente está aí à disposição para ajudar. Legal. Rogério, você está sendo convidado, então, a participar do projeto do programa Por Dentro da Sustentabilidade, o projeto Praia Sem Plástico. Como você vê essa integração? Que ótimo. Esse programa é um programa que realmente acho que todo mundo tinha que abraçar. Na verdade, tinha que ser uma regra, né? Não só um apelo para a gente fazer uma campanha esporádica, uma campanha aqui, outra ali. Eu acho que tinha que ser uma regra de âmbito geral. E a ideia é a gente apoiar da melhor forma possível. Foi o que eu te falei agora há pouco, né? A gente pode dar uma visão, dar uma ajuda nesse projeto de uma forma diferente. Não só se preocupar com a faixa de areia. A gente pode também ajudar muito nessa questão de 100, 200, 300 metros da faixa de areia para o mar, que é uma área que normalmente as pessoas não frequentam. E os atletas de stand-up costumam passar por essa faixa, né? Ok, como é que está sendo desenvolvido assim, num cômputo geral,
o esporte stand-up paddle no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo? O stand-up paddle é o esporte aquático que mais cresce no mundo, né? Tem algumas características. Por exemplo, é um esporte muito inclusivo, né? Você vai de 80 a 8 anos, você pode praticar o esporte. Você não precisa de um condicionamento físico extremo, você não precisa ser um super atleta para fazer o esporte. É um esporte que você pode praticar em qualquer local que tenha água, mar, lagoa, rio, enfim, açude. Você tem a possibilidade de praticar o esporte. É um esporte que você tem uma ludicidade muito grande, tá? É um esporte que você consegue ter uma interação com a natureza muito grande também. Você precisa da natureza necessariamente para fazer o esporte, para praticar o esporte. Você também tem os limitadores por conta da natureza, né? Questão de maré, de vento, enfim, de onda. Então, eu acho que isso tudo faz com que o esporte seja cada vez mais atrativo para um público cada vez maior. Ok. Rogério, como é que você compreende os meios de comunicação participando da atividade ambiental? É fundamental, né? O meio de comunicação hoje em dia, se a gente não tem esse viés, a gente não consegue atingir ninguém, né? E essa questão ambiental, ela precisa ser martelada todos os dias, porque as pessoas sabem, as pessoas entendem, as pessoas apoiam, enfim, mas efetivamente botar a mão na massa, ir lá e fazer acontecer é uma distância muito grande. Então, se os meios de comunicação não ajudarem, não ficarem em cima, enfim, tocando todos os dias, o tempo inteiro, o cara vai ficar só no politicamente correto, que achar que eu faço parte, abraço a causa, mas na prática mesmo de molhar a mão e molhar o pé, esses aí são poucos. Por isso que a gente precisa desse incentivo. Essa transição entre consciência e atitude, como é que você estabelece na tua confederação do stand-up paddle do Rio de Janeiro? Olha, a gente tem uma facilidade, porque os atletas todos são engajados na causa. Então, quando o cara ele já está ali disposto a pegar uma prancha, botar no mar, remar durante meia hora, 40 minutos, 1 hora, tá com essa sintonia com a natureza, esse cara com certeza ele já está imbuído dessa intenção de tratar o meio ambiente de uma forma mais respeitosa, né? Eu gostaria de destacar aqui a receptividade que nós tivemos aqui do programa Por Dentro da Sustentabilidade com o teu grupo, com o teu pessoal aqui do stand-up paddle. Você tem assim um grau de amizade muito grande, né? Eu vejo as pessoas estão muito felizes ali, se abraçando, conversando, sorrindo. Como é que rola essa energia, essa vibe do stand-up paddle? Pois é, o stand-up ele tem essa característica agregadora, né? As pessoas, apesar de ser uma competição, hoje a gente está aqui em Copacabana, aqui no Posto 6, com a 5ª etapa do Campeonato Estadual de Stand-Up, são cerca de 80 atletas participando. Mas na verdade, apesar de ser uma competição, o clima não é um clima um clima competitivo, é muito mais um clima de confraternização, um clima amistoso, muito mais um suporte que um atleta dá ao outro do que uma competição propriamente dita. E isso facilita na nossa integração, né? Então a federação, para essas pessoas, ela acaba funcionando como um elemento agregador. Então por isso que existe essa simpatia muito grande entre os atletas, entre os praticantes da atividade com a própria federação. Ok, Rogério, muito obrigada pela sua participação no Por Dentro da Sustentabilidade. Nós também ficamos honrados em fechar essa parceria com vocês para o projeto Praia Sem Plástico e nós queremos que você esteja conosco no Conexão Ambiental, ok? Muito obrigado a você, Margarete, pelo convite. A gente espera poder ajudar sim. Ok, obrigado. Conexão Ambiental. Olha o nosso zap, 991349124. Vou repetir. 991349124.
Momento Agenda 2030, com Margarete Aragão. A Agenda 2030 é um documento da ONU que propõe 17 objetivos. São os ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidade e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Momento Agenda 2030. Vamos conversar agora com o senhor Lourenço Casagrande, da ONU, e saber um pouco mais da Agenda 2030. Boa tarde, Lourenço. Margarete, tudo bom? É bom estar falando contigo, bom estar falando com o pessoal aí da rádio. Lourenço, por gentileza, o que é a Agenda 2030? Então, a Agenda 2030 é um plano global. Esse plano global ele foi construído dentro do âmbito das Nações Unidas, mas a gente sempre fala que ele não é um plano das Nações Unidas. A Agenda 2030 ela pode ser percebida como um plano para a humanidade. Ela foi construída através da participação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, tanto através da participação de pesquisas online ou mesmo de pesquisas que foram feitas em vários países, perguntando para populações de diferentes regiões sobre qual é o futuro que nós queremos. Então, isso foi acordado entre 193 países e esse documento foi lançado no dia 25 de setembro de 2015, uma agenda para ser trabalhada até o ano de 2030. Uma agenda é necessariamente um plano, ou seja, é um plano que a humanidade tem até 2030 para trabalhar em vários aspectos. Como podemos conhecer mais este documento da ONU, a Agenda 2030, e como podemos participar? Dentro dessa Agenda 2030 existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 objetivos, que foram divididos assim para uma melhor compreensão, eles vão desde o combate e erradicação da pobreza, ao crescimento econômico, ao combate às mudanças climáticas. Então é uma agenda que é realmente bem ampla, bem ambiciosa, e é necessário que todas as pessoas saibam do que se trata essa agenda e se envolvam nela, porque ela trata de uma perspectiva de mudança sobre o nosso modelo de desenvolvimento, sobre como a gente se comporta hoje no nosso planeta. Então, para que a gente consiga fazer uma mudança em grandes corporações e nos estados, na maneira que a gente trata as nossas políticas públicas e na maneira que a gente trata os nossos modos de produção, é preciso que as pessoas mesmo se conscientizem sobre quais são essas mudanças e qual é o seu papel. Então, a partir desse momento, havendo uma conscientização das pessoas e elas se envolvendo nessa agenda, é possível que a gente consiga construir essa mudança. Esse envolvimento se dá de várias maneiras, né, Margarete? Ele pode se dar através, primeiro, de uma análise sobre qual é o nosso modelo de consumo, sobre como é que a gente se comporta no nosso entorno, tanto com a questão com as pessoas que nos envolvem, os nossos círculos sociais, mas também com como que a gente deixa de pegadas ambientais no planeta, qual é o nosso modelo de produção, que tipo de alimentos a gente consome, como que a gente consome esses alimentos, né? Então essas reflexões eu acho que a partir de cada pessoa são um primeiro passo. E a partir daí, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um interesse, né, de fazer algo pelo bem, de fazer algo pelo mundo. Só que essas pessoas muitas vezes não sabem como trabalhar, não sabem como se envolver nisso daí.
Eu costumo dizer que a Agenda 2030, se as pessoas puderem procurar um pouco mais sobre isso, basta ir no Google procurar Agenda 2030 ou mesmo ODS, que é a sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É possível ver que dentro desses 17 objetivos, eu costumo falar que eles podem servir muito bem como um menu, para as pessoas verem, procurarem, ver qual linha ou qual tema lhe é mais sensível, toca mais as pessoas, para que elas possam, a partir daí, então, colocar uma certa lupa sobre os olhos ou uma lente, para que elas possam ver o mundo a partir da perspectiva daquele ODS específico. Vou dar um exemplo, por exemplo, se a gente fala sobre água potável e saneamento básico, que é um dos objetivos, que é o objetivo número 6. Então, dentro desse objetivo, quando as pessoas pesquisarem, elas vão poder ver que há metas específicas para esses objetivos. Então, as pessoas podem se interessar e ver, ok, qual é a minha situação em relação a esse tema? Ao meu acesso à água potável e à condição que eu tenho de saneamento básico. Como é que está o meu entorno em relação a isso? Na cidade onde eu vivo, as pessoas têm acesso a isso? Não tem? Se não tem, quais são as causas disso? Então, a partir dessa reflexão e dessa busca por uma resposta, por um entendimento de como é que se dá o problema, é possível que as pessoas consigam também adotar algumas práticas que melhorem isso. A tendência é que cada vez mais as pessoas, estando conscientizadas sobre isso, né, ou estando a par desse problema, todas as outras decisões que se tomem, desde, por exemplo, o que se vai comprar naquele dia, ou como se nós vamos nos deslocar naquele dia, ou a partir do momento que se escolhe algumas questões que possam ser um pouco mais complexas, tendo essas análises, estando cientes desses problemas, é possível que as pessoas consigam adotar posturas diferentes e conseguir exigir posturas diferentes também, tanto de amigos e pessoas próximas, quanto de grandes empresas, ou quanto de vizinhos, quanto de representantes políticos e por aí vai. Então, realmente, assim, a partir do momento que a gente exige uma mudança do mundo, o nosso primeiro passo é a gente se conscientizar, a gente mudando os nossos próprios hábitos, a gente consegue realmente criar uma cadeia que possa levar a uma mudança que a gente espera que seja uma mudança global, né? Então, a gente sempre fala que é preciso agir localmente e pensar globalmente. E essa é a maneira que a gente consegue mudar o mundo, é realmente mudando o nosso primeiro entorno no primeiro lugar. E também uma outra coisa é, a gente sabe que as pessoas que mais nos influenciam são aquelas pessoas que estão no nosso... que fazem parte do nosso universo, as pessoas que estão próximas a nós, né? É claro que a gente conta, por exemplo, para falar sobre a Agenda 2030, a gente tem muitos artistas a nível global que são engajados com campanhas das Nações Unidas, com os próprios ODS. Entretanto, a maior capacidade de mobilização, de mudança mesmo, se dá quando alguém próximo a nós adota uma atitude diferente, uma postura diferente. Então, eu acho que através daí, primeiro, a questão do conhecimento, de o que a gente enfrenta hoje em dia enquanto humanidade em relação a esse desafio que nós temos para a sustentabilidade. Depois, a conscientização em relação ao nosso papel frente a tudo isso, e a partir daí há naturalmente um caminho que leva à ação. Essa ação pode ser de uma maneira mais direta e imediata em relação a pessoa e o seu modo de vida mesmo, mas isso pode levar também a um caráter de mobilização e até de ativismo em relação a alguma área. Então eu convido as pessoas todas a procurarem sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no site das Nações Unidas. É possível colocar a Agenda 2030 também, e lá vão se encontrar várias informações a respeito. As pessoas têm muito material que podem pesquisar, vários vídeos na internet, há várias pessoas já falando sobre isso, há vários eventos que acontecem nas cidades. Então, cada vez mais organizações, prefeituras, associações, empresas têm trabalhado dentro do que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se as pessoas prestarem atenção, é possível que seja alguém falando sobre o ODS muito perto de cada uma. Então, eu convido que as pessoas tenham uma atenção a isso, deem uma olhada a essa agenda que é proposta, né? Afinal de contas, é uma agenda que está sendo trabalhada por 193 países, né? Então, não é exagero dizer que é uma agenda da humanidade, e é muito importante que a gente consiga atingir essas metas para que a gente consiga ainda salvar
o que há de bom no nosso planeta e conseguir trazer uma mudança que não prejudique o futuro das futuras gerações. Bom, Margarete, então muito obrigado pela oportunidade aqui e deixo um abraço para todo mundo. Momento Agenda 2030. Olá, programa Por Dentro da Sustentabilidade. Estamos aqui com o senhor Haroldo, assessor do PNUD da ONU, e ele vai conversar um pouco conosco sobre o evento aqui em Furnas, um seminário que está sendo realizado para a verificação da identidade de Furnas no contexto da ODS 7, que diz respeito à questão da energia. E vamos fazer aqui a nossa primeira pergunta ao senhor Haroldo, relativa então ao contexto desse trabalho de hoje, que é, na verdade, na questão das relações do Brasil no Acordo com Paris. Não é isso, senhor Haroldo? Sim, bom dia a todos e a todas, bom dia aos ouvintes. Sim, o Brasil continua comprometido com a implementação do Acordo de Paris, né, de mudança do clima. Na verdade, todas as ações estão sendo feitas para que a gente tenha resultados concretos referente ao objetivo final da Convenção do Clima, de mudança do clima. E o Acordo de Paris é um instrumento subsidiário aprovado há 2 anos. Agora está na fase de regulamentação desse acordo, né? Como se a gente tivesse uma Constituição, que era o acordo, e agora a gente passa para a fase de regulamentação desse acordo, né? Como se estivesse criando leis. Não são exatamente leis, são decisões das conferências das partes, mas esse é o momento que se está. E se espera que agora no final do ano, em dezembro, na próxima conferência das partes de clima, essa regulamentação seja finalizada. É um grande desafio, porque ainda há muitas visões divergentes, mas nós temos a esperança que alcançaremos essa regulamentação e que o acordo começará a funcionar em pleno vapor. São os encaminhamentos da logística desse procedimento, não é? É a regulamentação mesmo, porque o Acordo de Paris tem diretrizes muito gerais e a partir de agora nós estaremos definindo algumas regras, refinando algumas regras. Essa que é a ideia dessa regulamentação. Perfeito. Relativo à especificidade de Furnas, certo. Como é que Furnas tem essa articulação com a contribuição determinada, não é? Nacionalmente determinada em relação à ODS 7, que é a ODS da energia? Sim, certo. Bom, o que o Brasil se comprometeu junto ao Acordo de Paris são uma série de ações, né, em várias áreas, inclusive na parte de energia, de se buscar uma eficiência energética e também uma redução das emissões de gás de efeito estufa na produção de energia. E nesse ponto, a participação de Furnas é fundamental. Furnas tem uma atuação muito séria em energias renováveis, que está se ampliando cada vez mais, investe em pesquisa e desenvolvimento em energias renováveis e eficiência energética, e um pouco o ODS 7, que é exatamente o uso mais sustentável da energia, está exatamente relacionado a isso. Então, nós acreditamos que a atuação de Furnas é fundamental, tanto para que o Brasil alcance o que se comprometeu dentro do Acordo de Paris, quanto em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ok. Senhor Haroldo, muito agradecida pela sua participação no nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Eu agradeço a você e ao ouvinte. Até mais. Momento Agenda 2030. Nós estamos aqui batendo um papo com Isabelle Delois. Isabelle, ela é arquiteta, faz doutorado em arquitetura e sustentabilidade e é uma especialista na área de energias, a nossa famosa ODS 7 da Agenda 2030. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Isabelle, vamos então bater um papo sobre energia renovável? Vamos. Então, vamos assim falar por etapas para as pessoas que estão em casa nos ouvindo compreender os termos, né, e começar a ter essa sensibilização para a questão das energias renováveis, o que isso significa e como elas podem efetivamente atuar nas suas casas, no seu dia a dia, no seu trabalho, através dessa proposta de sustentabilidade relativa ao ODS 7, que é atuar com as energias renováveis. Pronto. Isabelle, por favor, vamos ver se a gente consegue comunicar, né, passar para o ouvinte alguns termos, mas vamos começar de uma maneira bem tranquila. O que é energia limpa? Bom, a energia limpa é tudo aquilo que você não tem emissão nenhuma de gás, ou emissão de qualquer ou partícula com gás, ou partícula advinda da gasolina, que você não utiliza nenhuma fonte fóssil, né, que você vai ter realmente emissões de gases, né, sejam elas quais forem. Então, assim, a energia limpa é tudo aquilo que você pode gerar sem afetar a natureza.
né? E assim, dentro da energia limpa, né, que a gente pode chamar, tem outros nomes como renovável, né? Você tem aquelas de fonte solar, que é uma das mais comuns que a gente consegue ver. Aí na fonte solar você consegue aquecer a água, você pode gerar energia também, elétrica. Você tem a fonte eólica, que aí você tem o recurso do vento, e que o Brasil também tem muitos lugares, enfim, com um potencial eólico tremendo, a região nordeste, a região sul do país. A solar nem se fala, né? Voltando para a solar, você tem um recurso solar, o país todo tem um recurso solar fantástico. Você vai do sul ao norte, você tem o sol presente e com uma intensidade muito grande, né? Isso comparado com outros países. Você tem a fonte nuclear também, que é considerada uma fonte limpa. A maremotriz, que nós temos 2 protótipos aqui no Brasil de maremotriz. Na realidade, a gente utiliza as correntes marinhas ou as ondas para geração de energia. E você tem o biodiesel, né? A biomassa, que também é um recurso renovável. Ok. Isabelle, levando em consideração o tamanho do nosso país e as questões econômicas que nós estamos atravessando, nós sabemos de antemão que desde 2016 nós temos uma informação, e já está caindo isso um pouco, mas que existe no planeta 1 milhão de pessoas que não acessam a eletricidade. Nós estamos no país com tamanha área, não é? Passando por uma crise, as pessoas podem ter acesso a uma energia limpa, uma energia renovável com baixo custo, mas muitas vezes em função até talvez de conceitos, termos ou pouco acesso à informação técnica e também tecnológica dessa questão, elas acabam não efetivando essa atitude. Você que é uma arquiteta, você que está fazendo doutorado, quais seriam as suas palavras para que as pessoas viessem a ter, não é, uma informação mais concreta para que pudesse praticar essa atitude em relação à energia renovável? O que você diz para as pessoas que querem se aproximar dessa solução sustentável, mas que estão começando agora a se sensibilizar para isso? Bom, veja bem, tem duas questões aí. Uma, o déficit de energia, né? As pessoas que não têm acesso à energia, existem programas federais, principalmente aqui no Brasil, em que você traz essa energia para essas áreas remotas. E é utilizado, sim, a energia solar fotovoltaica, que é a energia do sol, né? Você tem a energia eólica e você também tem a energia aí utilizada com diesel, com geradores. São regiões remotas, são regiões indígenas. Então já existe uma preocupação do próprio governo federal em dar acessibilidade à energia para essas pessoas. Realmente é uma grande mudança. A gente tem, eu já vi principalmente pessoas aí, comunidades indígenas que não tinha, existia só a luz de querosene. E quando chega a energia, chega a televisão. Então você tem o rádio, você já começa a ter energia, né? Você já tem comunicação com o mundo. São pessoas isoladas, né? É verdade, então, e a característica de evolução social de espaços onde chegam a energia, inclusive relativa à questão da violência, né? Grupos sociais minimizam muito a questão da violência, de um modo geral, né? No sentido dessa prática das pessoas que já têm grupos sociais que acessam a energia e a eletricidade, né? Tamanha a importância, né, do ser humano acessar as tecnologias de facilitação, de elas terem como ter energia em casa, né, para fazer as coisas. Você fala em energia, você fala em crescimento, né? É verdade. Então, assim, aquela família que não tinha energia, ela não podia produzir certas coisas. E ao momento que chega a energia na casa daquela pessoa, além dela ter todo um conforto, entre aspas, né? Tipo, ela tem uma TV, ela tem luz para estudar, mas ela também tem energia para trabalhar, para produzir. Essa informação, inclusive, ela veio da Unifem, que é um estudo realizado pela ONU em relação às mulheres, e específicas que ainda não, os grupos de mulheres que não acessam a eletricidade.
para a gente dimensionar a importância da energia, né? Agora, você falou em atitude, né? O que a pessoa pode fazer no sentido sustentável, na questão de atitude. Aí a gente já está falando em pessoas que, ou de uma certa forma, têm já a energia elétrica, né, próxima, ou pessoas de áreas urbanas. E eu acho que tudo tem a ver, de fato, com esse nome, atitudes. É mudança de comportamento, né? É muito difícil para a pessoa perceber o caminho que a energia percorre desde a usina hidrelétrica ou uma usina termoelétrica até a tomada da sua casa, né? É um longo caminho. Caminho esse que você tem perdas, né? Você tem furtos, você tem uma série de coisas. E isso onera, né, para o país, para a concessionária principalmente. Então, assim, são certas coisas que você tem que fazer. Desde você não ter Benjamin na sua casa, que isso é uma coisa também que você, de uma certa forma, você tem um impacto também na energia. Cabos remendados também. Você toma um chuveiro, né, com um chuveiro elétrico não dimensionado para aquela estação do ano, de você abrir a geladeira diversas vezes durante o dia, ou colocar esse equipamento, a geladeira, próximo de uma janela onde tem sol. Então são certas coisas que você tem que começar a se preocupar e você vai entender como é que funciona aquilo, de que forma você pode economizar. E no final das contas, até mesmo aparelho, hoje a gente tem diversos aparelhos em casa que tem stand-by. O conforto do controle remoto custa também. Momento Agenda 2030. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Por dentro da sustentabilidade. Entrevista Top Line com Margarete Aragão. Programa Por Dentro da Sustentabilidade. Hoje aqui em Furnas, na conferência relativa ao ODS 7, ao ODS da Energia. Estamos aqui com o senhor Tiago de Araújo Mendes, secretário de Mudança de Clima e Florestas, e ele vai conversar conosco a respeito do perfil dessa secretaria e as articulações com Furnas. Bom, a importância da geração de energia hidrelétrica é fundamental para que a gente possa ter energia barata e ao mesmo tempo renovável para o cumprimento das metas do Brasil para o Acordo de Paris. Da mesma forma, energia é fundamental para que a gente alcance o desenvolvimento sustentável. Dentro da nossa Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, discutir sobre a sustentabilidade da energia é fundamental para que a gente alcance ao crescimento econômico e a proteção ambiental. Senhor Tiago, relativo à questão econômica do país, como se estabelece em outras sequências sociais, empresariais, ao ODS 7? Bom, basicamente não tem como imaginar crescimento econômico sem trabalhar o processo da sustentabilidade da energia. E efetivamente a noção de energias renováveis, elas são fundamentais para que a gente possa ter a sustentabilidade do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida. Então, trabalhar para que tenhamos energia barata, mas ao mesmo tempo ambientalmente responsável, é fundamental para o desenvolvimento do país. Nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa Por Dentro da Sustentabilidade, da Band, AM, e muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Programa Por Dentro da Sustentabilidade, agora aqui na reunião de Furnas, a respeito da conferência do Tratado de Paris, com o senhor Luiz Augusto, que é superintendente da Eletrobras, na questão de estratégias e políticas. É uma holding que está articulada com Furnas. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Então, nosso programa gostaria de saber, por gentileza, como é que a Eletrobras, que é uma holding, articula o estabelecimento da política em relação à questão da energia e, em específico, também no dia de hoje aqui nesse encontro. Na verdade, a Eletrobras é uma holding que tem 16 empresas controladas, uma delas é Furnas, estabelece políticas, digamos assim, de gestão e ligadas à sustentabilidade também e aos aspectos da gestão.
Então, essas políticas são discutidas com as empresas e a gente tenta buscar onde as nossas empresas podem atuar do ponto de vista de negócio. Então, o nosso negócio é energia, então a gente procura gerar energia limpa, renovável e que possa contribuir para a sustentabilidade das próximas gerações. No contexto político-econômico do país e na perspectiva da sustentabilidade da energia, como o senhor interpreta este país em relação ao ODS 7? A gente está muito bem, né? O Brasil está muito bem em relação ao ODS 7, porque, na verdade, o Brasil, a matriz energética do Brasil assim, majoritariamente uma energia limpa, né? Renovável, uma energia que não polui, e a gente está crescendo muito nesse tipo de energia, que é solar, eólica, é aí que a gente está crescendo. Então, assim, isso é um ponto muito interessante. Se você comparar com outros países como China, Índia, que estão agregando carvão na matriz, que não tem outras fontes, nós estamos muito bem. Então, o Brasil dá exemplos em termos de sustentabilidade do seu ponto de vista de geração de energia. E isso é muito importante o público ficar sabendo, porque claro, o Brasil tem um comportamento internacional exemplar em relação ao ODS 7, isso, na questão da energia renovável. Muito obrigado, doutor Luiz. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a você. Olá, amigos! Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao caso que nós estamos acompanhando na nossa vertente de sustentabilidade social, que é uma questão de segurança tecnológica. Nós temos aqui a fala de uma senhora que nós estamos denominando de Senhora A, que nos relata que ela sofreu 6 sequestros, que em fato foram cativeiros domiciliares. Ela foi seguida à rua, ela foi colocada por pessoas que ela desconhece dentro do seu próprio apartamento, por um tempo, uma média de 1 mês ou 2 cada vez que ela ficou nesses cativeiros, sendo que um deles ela ficou aproximadamente 6 meses. Ela nos relata que muitas atividades desses criminosos são relativas a algumas questões específicas. Entre elas, aparentemente, eles seriam de uma seita, tá? Uma seita, mas com desdobramentos nas áreas institucionais. Eles teriam também uma espécie de um método de perseguir a sua vítima. Trata-se, portanto, de uma quadrilha de psicopatas, tudo leva a crer, e que estão utilizando uma espécie de um aplicativo clandestino capaz de atingir o corpo humano. Então, esta senhora é uma vítima da lacuna que nós temos na área de segurança tecnológica no que diz respeito ao Wi-Fi. Eu vou solicitar ao amigo que está ouvindo o programa, que é advogado, ao amigo que está ouvindo o programa, que atua na área de tecnologia, que faça contato conosco, porque aqui, passo a passo, nós vamos acompanhar o caso da senhora A. Nós vamos falar hoje aqui sobre uma denúncia de uma senhora de aproximadamente 60 anos, que ela vem sofrendo disso há aproximadamente 10 anos, de um crime tecnológico que atinge todo o corpo humano. Nós vamos chamá-la de Senhora A. Senhora A, o que vem acontecendo com a senhora? Há muito tempo eu sofro a utilização de uma arma tecnológica através de ondas de Wi-Fi, segundo dizem, e que é capaz de atingir o corpo humano. E eu sofro torturas aproximadamente 8 anos em partes do meu corpo. E a senhora já tentou falar com as autoridades sobre esse assunto? A partir do momento que houve uma série de cativeiros domiciliares comigo, eu consegui me liberar dessa fase do crime, que foi a fase inicial, onde eu fui colocada em 6 cativeiros domiciliares.
por 6 vezes e eu comecei a fazer contato com áreas de possibilidade de acompanhamento para a solução desse crime e não obtive resposta. A senhora poderia falar um pouco mais sobre esses cativeiros domiciliares? Sim, há aproximadamente 8 anos eu estive numa comunidade cristã católica famosa em São Paulo, e ao chegar ao Rio de Janeiro, onde eu resido, aproximadamente 2, 3 dias à frente, eu comecei a ser perseguida às ruas. Eu era seguida por várias pessoas em horários diferenciados. E essas pessoas se comunicavam entre si, elas conversavam por metáforas, por trocadilhos, e eu passei aproximadamente uns 3 meses sem identificar que aquilo seria uma mensagem para que eu entrasse no meu próprio apartamento, no Rio de Janeiro, e lá ficasse em cativeiro domiciliar. E como seriam esses códigos de comunicação entre essas pessoas? Essas pessoas, a maioria das vezes, elas estavam em duplas ou em 3 pessoas na minha rua, próximo ao meu apartamento, ou então em frente ao meu apartamento, ou então próximo aonde eu pegaria os meus transportes para trabalhar, e elas sempre estavam conversando sobre assuntos relativos a questões problemáticas de sexualidade, eram assuntos assim de baixo calão, e sempre se referindo a pessoas que estariam em cativeiro e sendo, portanto, vítimas de um comportamento, digamos assim, anormal, desequilibrado, onde, a princípio, as pessoas que estariam na organização desses sequestros teriam prazeres em saber que essas pessoas estariam sendo dominadas e estando nos seus cativeiros. E isso já acontece há cerca de 10 anos, certo? O uso da arma tecnológica no meu corpo, sim. Sim. E como é que é esse uso no seu corpo? O que eles atingem? A partir das experiências que eu tive, né, de sofrimento extremo, sendo torturada, eu procurei informações para saber como é que isso poderia acontecer e de que forma isso atinge o meu corpo. Como eu não sou uma profissional dessa área, as informações que eu tenho são informações a serem comprovadas. Em primeiro lugar, é que essa arma ela é utilizada por várias pessoas simultaneamente, como se fosse um grande grupo de WhatsApp, sem a necessidade de ter o aparelho telefônico. Seria utilizado como um receptor imediatamente as próprias ondas eletromagnéticas. E sendo assim, feito um grupo, várias pessoas, teoricamente, segundo dizem, pagam para ter acesso a essa tecnologia e assim torturar através de uma forma sádica, que é um comportamento, é uma organização de atos sádicos, né, estruturada para isso e que usam a tecnologia, elas torturarem as suas vítimas, que certamente eu não sou a única. Certamente há milhares de pessoas passando por isso e que sequer têm o discernimento que isso é uma arma tecnológica de alta periculosidade. Elas atingem o meu corpo aproximadamente uma média de 30 recursos. O primeiro recurso que foi utilizado foi um recurso sonoro. Eu estava em um cativeiro, eu já tinha me mudado 2 vezes de endereço, as minhas residências eu fui realizando mudanças, quando eu ouvi uma pessoa conversando e eu pensei que tivesse alguém no corredor do apartamento onde eu morava, já fugindo de 2 outros espaços que eu tinha estado, que tinha ficado em cativeiro. Eu ouvi uma pessoa conversando e verifiquei e não havia pessoa alguma. E depois, naqueles próximos dias, eles começaram a usar, a princípio, como receptor, os aparelhos eletrônicos. Desde o meu laptop até aparelhos como rádio, TV, geladeira,
a princípio, quaisquer que poderiam, de modo eletrônico, servir como receptor. E ali eles começaram a usar a arma comigo, através do meio de modo sonoro, de voz, porque eu já tinha sido até então sequestrada e passado por que eles chamam de início da infernização, que é uma estratégia que eles usam, que é um grupo organizado para fazer essas atividades de sadismo, né? Com crianças, com adultos, com mulheres, com várias pessoas. Então eles começam, a maioria das vezes, pelo menos foi comigo, através dos sequestros para dominação, né? Dos cativeiros domiciliares, que já desestrutura o ser humano. Você não pode mais trabalhar, você não pode sair para ir ao banco, você não pode sair para fazer uma compra. E eu também posso falar algo sobre o específico, né, dos sequestros, mas no último sequestro, no último cativeiro domiciliar, foi quando eles usaram pela primeira vez o recurso através do Wi-Fi. Impressionante. E essas pessoas falam o nome de outras pessoas famosas, que elas também fazem esse sadismo? Elas citam nomes por metáforas, elas usam recursos de trocadilhos, porque eles ficam conversando e, em termos de zombaria, de maneira assim, contínua. Eu, aproximadamente 10 anos, ouço uma conversa de baixíssimo calão, onde eles falam de pessoas que estariam também sofrendo torturas sádicas através desse recurso tecnológico. Eles fazem comentários estranhíssimos relativos a seitas satânicas, que teoricamente, a princípio, eles seriam participantes de seitas, não é? E que eles estariam também possivelmente usando entorpecentes. Então são uma série de... Meus amigos, a sustentabilidade social é uma vertente da sustentabilidade. Nós que estamos por dentro da sustentabilidade, nós temos que perceber que a área tecnológica e a segurança tecnológica faz parte da sustentabilidade social do modo de vida de hoje. Nós estamos passando por uma revolução tecnológica. Nós temos no nosso dia a dia desdobramentos desta revolução e, evidentemente, tudo que diz respeito à área tecnológica, existe também o lado ruim, o lado negativo, que nós temos que conhecer e reconhecer que muitos problemas atuais estão vindos das questões sociais dessa tecnologia. Estamos aqui com a senhora A. A senhora A, que teve aqui a sua fala reapresentada, ela nos relata um caso ligado à questão de segurança, ligado a uma questão de segurança em sustentabilidade social. Por quê? Porque ela é uma senhora cidadã comum, é uma senhora que estava no seu dia a dia, na sua vida profissional, e por cerca de 8 anos ela vem sendo vítima de uma quadrilha de psicopatas que utilizam os recursos tecnológicos para fazer atividades ilícitas, e muito provavelmente esta senhora seja uma vítima com alguns objetivos resolvidos para que ela seja uma reação ao que eles objetivam com essa perseguição. Esta senhora atuava numa instituição significativa na nossa sociedade. Eles obrigaram ela a sair, pedir aposentadoria do seu trabalho. Ela vai nos relatar todo sábado aqui no nosso programa, passo a passo, tudo o que aconteceu com ela e, inclusive, o que aconteceu quando ela começou a fazer as informações para as pessoas, autoridades e aqueles que poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. Esta senhora está sob ameaça se ela realizar o BO. Esta senhora falou com várias instituições, com várias autoridades, e ninguém conseguiu resolver o caso dela, e sequer
dar uma apresentação para ela, uma orientação de como ela poderia registrar, acompanhar, informar o problema que ela estava passando. Isso é mais do que um absurdo. Isso é uma questão acima de toda a compreensão do que seja uma organização social da população. Nós estamos todos sob a mira de uma arma tecnológica. Meus amigos, vocês têm acompanhado o relato da senhora A. Esta senhora é uma vítima de um aplicativo clandestino, uma arma de alta periculosidade usada no Rio de Janeiro. Este crime precisa vir à tona, as autoridades precisam saber o que está acontecendo. Este aplicativo é capaz de mais de 200 recursos de tortura e assassinato de pessoas e animais. Segundo a senhora A, ela que tem animais domésticos, os animais dela sofrem profunda tortura com choques na cabeça ininterruptamente. Este é um crime organizado. Você que é advogado, você que é protetor de animais, você que é ativista na causa animal, acompanhe este caso. Olá, amigos! Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora, com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi, pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então, nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados, falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila? Olha, Silvana, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Nós vamos conversar agora com o Dr. Reinaldo Veloso. Lili, pega o caderninho com a pergunta. Oi, Dr. Reinaldo Veloso. A pergunta é: o que devemos fazer quando sabemos que tem um cachorrinho sendo maltratado? É isso mesmo, Dr. Reinaldo Veloso. Pode nos explicar como a gente tem que fazer para resolver isso? Olá, boa tarde, Lili. No caso da verificação de maus-tratos, eles podem ser registrados em qualquer delegacia policial, de preferência na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que fica ali na Cidade da Polícia, na Avenida Dom Helder Câmara. Com isso, o inspetor de polícia vai abrir um procedimento de investigação e, se ele chegar à conclusão que de fato existe um crime, ele vai encaminhar para o Ministério Público, que vai proceder como a própria legislação determina. Então, ouvintes, se você vê um cachorrinho ou um gatinho sendo maltratado, faça exatamente isso que o Dr. Reinaldo Veloso nos disse, não é, Lili? É sim, a gente não pode deixar os cachorrinhos e nem os gatinhos ficarem sofrendo. Agora nós também temos a nossa conversa com as nossas amigas protetoras. Oh, que legal, Lili! Então nós vamos conversar com as protetoras agora, nossas queridas protetoras. E quem está na linha para conversar conosco é a protetora Antonieta. Eu sou protetora independente, né? Eu não sou ligada a nenhuma ONG e assim, nós encontramos muitas dificuldades. Por exemplo, semana passada eu resgatei uma ninhada com 16 filhotes de gatos. Eu tenho meus 20 gatos dentro de casa e 3 cães. E tenho mais um que foi atropelado, que é impossível de doar, né? Porque ficou
deficiente. Então, assim, é muito complicado. E esse programa, eu acho que vai abrir bem a mente das pessoas, porque tudo que vai para a TV, né, chama atenção. E a conscientização é o principal, porque se as pessoas castrassem os seus animais, não abandonassem, apoiassem um protetor, doassem ração, uma vacina, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Inclusive, eu sofro de depressão justamente por conviver com essa coisa de abandono, de não conseguir fazer tudo, você se sentir impotente. E eu gostei muito do espaço que vocês estão dando para que a gente possa expressar as nossas necessidades, a nossa contribuição com o ambiente, porque a gente tirando o animal da rua, a gente está tirando também uma zoonose, né? Evitando uma zoonose. Então, assim, é super importante isso. Se todas as emissoras fizessem isso, seria perfeito. Eu e a Lili gostaríamos de agradecer muito a todas as nossas maravilhosas protetoras. Muito obrigada por vocês cuidarem tanto da gente, por vocês se dedicarem com tanto amor e carinho. Não é, Lili? É sim, elas são as nossas mamães, elas são as nossas protetoras. Muito obrigada a todas as protetoras. A gente também queria mandar um beijinho para os grupos de Zap. Pessoal, muito obrigada por estar tão com a gente pertinho assim, nos protegendo. Um beijinho e até o próximo programa, pessoal. É isso mesmo, gente. Nós estamos aqui de novo no sábado que vem. Um beijo. Beijinho. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.